Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa videoaula de número 46 de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Eu convido você a passar aqui mais ou menos uma hora discutindo, ou pelo menos ouvindo, temas, assuntos empolgantes, relevantes, interessantes da doutrina espírita e da ciência concernente a esse livro, né, a Gênese Espírita, esse livro de excelente qualidade, com temas que tanto nos afetam, com temas que tanto fazem parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento e, quem sabe, principalmente temas estes que fazem parte da nossa visão do mundo, da compreensão de quem somos, de onde vimos, onde estamos, sobretudo, o que somos. É disso que se trata a Gênese também, afinal de contas, a Gênese significa origem. Então, obrigado a você que está aqui, muito obrigado a todos vocês que me acompanham desde a videoaula 1. Você que está chegando agora, meu nome é Marcos Venício, já corra, se inscreva no canal, pois é muito importante para a relevância do mesmo. Faça então sua inscrição, deixe seu comentário, use a barra de comentário para tecer os comentários, me perdoem a redundância, mas dê sua opinião, não deixe de deixar o seu gostei, se gostou, e obviamente o não gostei, se não gostou por algum motivo. Se você puder, inclusive, exprimi-lo, fique à vontade, esteja à vontade. Esse canal, esse trabalho é feito para você. Não temos, claro, nenhum efeito especial, não temos nenhum trabalho, por assim dizer, ultra super sofisticado de edição, mas procuramos trazer um conteúdo honesto, um conteúdo científico, um conteúdo espírita fiel à sua doutrina, fiel ao que Kardec nos legou, fiel então à proposta de estudo desse canal. Estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta-feira, 29 de julho de 2021. E olha, deu certo. Quem assistiu a aula anterior vai saber o que eu estou dizendo. Deu certo, tomei minha vacina, né, há uma semana atrás. E estou muito contente com ela. Hoje, então, fazem 7 dias que eu tomei a minha segunda dose. Com mais 7 dias eu já estarei, então, completamente imunizado. E é isso que eu digo. Estou muito feliz, estou muito contente, estou me sentindo mais seguro. Não vou baixar a guarda, não vou só porque estou duplamente vacinado, não vou sair por aí irresponsavelmente. O momento ainda é grave, o momento ainda é muito delicado, ainda estamos tendo um número de óbito acima de 1.000 todos os dias. Ontem mesmo, o número de mortes registrada fora de 1.366 mortes. O número está cada vez menor, mas ainda é um número muito alto. E o que levantou um pouco de preocupação é que o número de casos de Covid-19 tem aumentado um pouquinho em relação a 2 semanas atrás, aumentou em termos de 18%. Então, é o que eu sempre digo, ainda há uma pandemia lá fora, é preciso ter muito cuidado. Somente as vacinas estão trazendo um conforto maior, porque a vacina é a única solução para esse problema, para essa doença. Não existe tratamento precoce, não caia nessa falácia, não existe cloroquina ou hidroxicloroquina ou ivermectina que possa lhe ajudar no tratamento dessa doença. Quem lhe receitar isso, mesmo sendo um médico, está agindo de má fé, está mentindo e utilizando de expediente escuso. Não acredite nisso. O único tratamento para a Covid-19
é a vacina, seja ela de que marca for, AstraZeneca, Pfizer, Covaxin, é, Sputnik V, enfim, Janssen, essas sim, esse rol de produtos, de tecnologia de vacina, ele sim já está nos ajudando, tá bom? Mas mantenha a vigilância, mantenha o cuidado, use a máscara se precisar sair. Se não precisar sair, evite, então, higienize as mãos constantemente e façamos então a nossa parte. E oriente aquela pessoa que você conhece, às vezes da própria família, às vezes um parente ou um amigo mais íntimo, às vezes. Infelizmente, muitas pessoas estão com um negacionismo tremendo, resultado de um governo incompetente, resultado de um governo pífio, resultado de um governo totalmente fora de senso, de bom senso, um governo totalmente fora da responsabilidade, que nunca ajudou no tratamento da doença, que, pelo contrário, sempre negou vacinas, sempre quis trazer para a população um tratamento precoce que não existe. Ainda nos dias de hoje, acho que o único país no mundo que ainda fala em ivermectina e cloroquina é o Brasil, marca indelével do seu podre governo que temos no momento. Mas ano que vem está chegando aí e teremos a oportunidade de mudar esse quadro. Então, não caia nessa. Vacina é o único remédio para a Covid-19. Não se negue a tomar a vacina. E se alguém tiver dúvida, oriente essa pessoa, tá? Oriente essa pessoa. Eu não sou da área de saúde, eu não sou da área da biologia, minha área é física, tá? Então, se você não quiser acreditar naquilo que eu estou dizendo, eu indico você assistir aos vídeos do Átila Yamarino, ele é doutor em microbiologia, enfim, ele sabe o que está dizendo. Vai lá no YouTube, aqui mesmo no YouTube, e dá uma olhadinha, dá uma conferida nas lives dele que valem a pena, tá ok? Bom, dando continuidade, então, já entrando propriamente dito na aula 46, onde estamos estudando o capítulo 11, que se chama Gênese Espiritual, né? E claro que começamos com o aparecimento da vida orgânica, né? Como a não vida se tornou vida, abordando e tecendo um pouquinho de comentário a respeito desses temas. E hoje nós vamos entrar no item 15, que é a hipótese sobre a origem do corpo humano. No finalzinho da aula anterior, da aula 45, eu tracei as duas maiores teorias sobre o aparecimento do ser humano na Terra, né? São duas as teorias principais, né? Que é a teoria que é o criacionismo bíblico e a teoria da evolução das espécies baseada na seleção natural. Eu teci um comentário na aula passada, não vou me repetir aqui, para qualquer dúvida, deem uma olhadinha no finalzinho, acredito que nos 15 a 10 minutos finais da aula passada, eu teço esse comentário. Se você quiser tirar alguma dúvida, se você tiver algo a comentar e desejar que eu fale algo mais, deixe aí nos comentários o que você tem a dizer sobre isso, tá? Bom, então vamos lá. Hipóteses sobre a origem do corpo humano. Livro A Gênese, capítulo 11, item 15. E assim Kardec escreve: da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Bem pode dar-se que corpos de macaco também tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que
viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriadas às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal, em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem não raro se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Pois bem, para a gente compreender esse texto que eu acabei de ler, primeiro precisamos entender que nós estamos em meados do século XIX. Nós estamos em 1868, que foi a publicação de um livro A Gênese, aos 6 de janeiro. Já falei diversas vezes isso. Nessa época, ainda se tinha uma compreensão muito parca, muito pequena sobre a origem do homem. Não esqueçamos que a essa época, nem Allan Kardec, nem a ciência de então, conhecia cromossomos, conhecia genética, ou seja, o gene, a estrutura do gene, nem mesmo a estrutura celular era muito bem conhecida. A teoria da evolução, se não muito me falha a memória, já tinha sido proposta pelo Charles Darwin, mas era algo ainda muito incompreendido, aliás, até os dias de hoje, o darwinismo é muito mal compreendido. Olha só, Charles Darwin, como eu já falei anteriormente, ele nunca mencionou que o homem deriva do macaco ou que o homem veio do macaco. A teoria da evolução, por favor, entendam isso e amadureçam quanto a isso. A teoria da evolução das espécies não diz que o homem é uma evolução do macaco. Raciocinem, vamos usar a massa cinzenta do nosso cérebro. Existem macacos nos dias de hoje, não existem? Existem macacos. É só você ir num zoológico. Se você quiser ver in natura, vá na floresta amazônica, que você vai encontrar macacos. Macacos existem. Se o homem é a evolução do macaco, e tem um princípio muito interessante da evolução, quando uma espécie evolui para a outra, uma espécie mais evoluída, então, a espécie anterior, que foi a matriz para a evolução, deixa de existir. Portanto, se o homem fosse a evolução do macaco, não existiriam mais macacos. Uma vez que existem macacos e, obviamente, existem seres humanos ainda, fica muito claro que o ser humano não foi o resultado da evolução dos nossos primos irmãos macacos. O que houve, sim, foi os macacos, como nós mesmos, que pertencem a um ramo taxonômico dos primatas também, uma classe dos primatas, ou um grupo de primatas, por assim dizer, evoluiu para chegar até nós. Eu estou preparando uma aula, acho que isso vai ser muito elucidativo. Muito provavelmente, depois desse capítulo, eu teça ou elabore uma aula, ou pelo menos alguns comentários a respeito da origem do ser humano, como ela é vista hoje, do corpo humano, né? Como nós evoluímos até chegarmos ao que somos hoje, a nossa espécie Homo sapiens sapiens. Talvez seja muito interessante falarmos um pouquinho sobre isso, nem que seja à guisa de alguns comentários. Eu já estou preparando, tá legal? Mas não, o homem não veio do macaco, ele não deriva do macaco. O ser humano, assim como os macacos que existem hoje, os chimpanzés, os gorilas, os búzios, e nós também,
somos primatas, todos nós, claro que somos primatas, mas tivemos processos evolutivos diferentes. Tanto é que os macacos ainda existem, gorilas ainda existem, chimpanzés ainda existem, e nós também, seres humanos, existem. Então, mais uma vez, eu só vou falar essa vez, nós, seres humanos, não vimos do macaco. Mas mesmo assim, se tivéssemos vindo, e é isso o que é importante, é o que explica Allan Kardec, mesmo se tivéssemos, ou se fôssemos derivados dos nossos primos irmãos macacos, qual o problema disso? Qual o problema num dado momento de temperatura, de condições climáticas, de condições geológicas, de uma série de variáveis da natureza, qual o problema de, no passado, o organismo do macaco fosse o mais apropriado para receber espíritos humanos? Isso não teria problema nenhum, isso não desabonaria, em hipótese alguma, a grandeza divina, a grandeza das leis da natureza e principalmente a sabedoria divina, a sabedoria de um Deus que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Talvez essa ojeriza, talvez essa repulsa a essa ideia venha muito mais em função da nossa presunção, do nosso orgulho, principalmente do orgulho ferido, pois o ser humano ele se acha o melhor de todas as espécies, o ser humano se acha o mais perfeito da espécie, né? E aí nós somos obrigados a lembrar que nenhuma outra espécie agride o meio ambiente, nenhuma outra espécie faz guerras de destruição em massa, nenhuma outra espécie mata a fome, a sede, nenhuma outra espécie é capaz de criar diferenças sociais esmagadoras a ponto de um pequenino grupo ter tudo do bom e do melhor e muito, mas muito mais do que o que precisa, enquanto que uma grande percentagem da população passa fome, passa sede, não tem acesso a saneamento básico, não tem, aliás, muitas vezes onde morar. Nenhuma outra espécie além do ser humano desmata florestas. Nenhuma outra espécie além do ser humano polui rios, mares e oceanos. Nenhuma outra espécie além do ser humano mata por ódio, por prazer e às vezes até por diversão. Nenhuma outra espécie além do ser humano retira da natureza mais do que o que precisa. E nós nos consideramos a perfeição da natureza. Então, cara irmã, caro irmão, amiga ou amigo, ou simplesmente ouvinte, porque nem sequer me conhece, precisamos evoluir, precisamos deixar o orgulho de lado, o preconceito de lado e entender que sim, assim como os nossos primos irmãos macacos, assim como os nossos primos irmãos gorilas, orangotangos, búgios, ou bugios, não sei bem como é a pronúncia, chimpanzés, assim como as baleias, os golfinhos, nós fazemos parte de uma criação maravilhosa, nós fazemos parte sim de um processo evolutivo regido por leis muito inteligentes, regidos por uma evolução essa regida por um planejamento, por uma diretriz e, sobretudo, uma gerência muito afinada com as leis da física, com as leis da química, com as leis biológicas, com leis geológicas, com leis planetárias que condiciona a vida, por exemplo, da nossa linda joia azul, único lugar com vida que nós efetivamente conhecemos. Claro que se especulamos muito sobre a vida em outros mundos, mas ninguém sabe de fato até os dias de hoje. Ninguém conhece de fato como é a vida em outro mundo. Deve existir, e eu mesmo não tenho dúvida alguma de que certamente existe vida espalhada pelo universo, mas a única que de fato conhecemos, que de fato vemos, que de fato vivenciamos, presenciamos, interagimos e, enfim, trocamos
energia, é com a vida aqui do nosso lindo planeta Terra, a nossa linda joia azul. Tá legal? Então nada de preconceito. Mas era esse o conhecimento da época de Kardec, havia muita dúvida. Olha a sensatez de Allan Kardec, ele deixa bem claro aqui que isso é só uma hipótese. Na época se levantava muito essa hipótese, como se levanta até os dias de hoje. As pessoas não estudam a teoria da evolução, as pessoas não conhecem a obra do inglês Charles Darwin e aí saem dizendo bobagens, besteiras por aí, como essa de que o ser humano é derivado do macaco. Nada mais longe da verdade. Vai, estude teoria da evolução. Pode ser que também valha a pena tecer uma aula sobre teoria da evolução para de repente dirimir algumas dúvidas, tirar alguns mitos e nos atualizar mais nesse assunto enquanto ciência. Deixa aí seu comentário, o que você acha disso? Você gostaria desse tipo de aula? Bom, vamos prosseguir então no item 16, o último item antes de terminar essa sessão, né? Que é a hipótese sobre a origem do corpo humano. Então, no item 16, Kardec assim se refere. Admitida essa hipótese, pode dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitat, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições, como sucede com as árvores de enxerto. Deram origem a uma espécie nova que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar para seu uso corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa espécie, e o espírito humano procriou corpos de homem, variantes do primeiro molde em que ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo que, por sua vez, se tornou tronco. Como em a natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta parecença com o macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa a semelhança. Bom, aqui, como Kardec já assevera desde o início, ele diz assim, ó, é admitida essa hipótese, ou seja, aqui Kardec está fundamentando a assertividade da hipótese de que o homem veio do macaco. Ele está considerando que essa hipótese seja a verdadeira. E não é a hipótese verdadeira. E, de novo, Kardec não poderia saber disso. Porque hoje nós sabemos o que sabemos a respeito da origem do nosso corpo em função de duas áreas do conhecimento. Primeiro é a genética, né? O conhecimento genético, a análise da nossa árvore genética, a análise da comparação da nossa bagagem genética com a de outros seres humanos e mesmo a de primeiros seres humanos, como os neandertais, por exemplo, e a comparação com os primatas como chimpanzés, orangotangos e gorilas, isso mostrou realmente e agora incontestavelmente que nós não derivamos diretamente dos macacos. Só que a genética, como eu já falei, essa área da ciência, essa área do conhecimento, não era conhecida por Allan Kardec nem pela ciência na época da edição desse livro, tá? A Gênese. Outra área do conhecimento que ajudou sobremaneira e ajuda ainda até os dias de hoje a descoberta ou a elucidação da origem do corpo humano é a paleontologia e a origem
de fósseis, né? A origem de fósseis, que é o estudo dos fósseis, a paleontologia e a paleontologia, que trata também do estudo das culturas, dos vestígios através de ferramentais e do estudo de guerras homéricas que já houve entre civilizações, e, enfim, e análise também de dados colhidos de fósseis, como eu já falei. Esses estudos de genética e paleontologia nos trouxeram muitas respostas a respeito da origem do ser humano. Mas como eu já falei que provavelmente trarei uma aula exclusiva só sobre isso, acredito que vale a pena, vamos deixar esse assunto para essa aula, porque tem muita coisa interessante para abordarmos, tá? E aqui Kardec, admitindo a teoria, a hipótese, na verdade, de que o homem realmente descende do macaco, ele falou que em algum momento, com as sucessivas procriações, quando ele fala até assim, ó, o tronco se bifurcou, produzindo um ramo que por sua vez se tornou tronco. Ou seja, através da evolução, o macaco teria se bifurcado para macaco e homem, e a espécie humana gerou assim, foi criado assim um tronco próprio, que seria o do ser humano. Ele dá até aqui, e é incontestável realmente, ele dá aqui como características algumas propriedades e características físicas do que ele chama de selvagens, né? Tem gente que critica Kardec por ele usar ainda esse termo selvagens, que não se utiliza mais nos dias de hoje. No máximo se utiliza nativos, mas, gente, Kardec era um europeu do século XIX. Você não pode comparar hábitos, ideias e modo de se expressar de alguém que viveu há mais de 200 anos atrás com um modo de falar, de pensar, raciocinar e de se expressar de um homem moderno, de um homem contemporâneo, de um homem de 2021. Amadureçamos, gente, deixamos de tanta incompreensão, de tanta opinião desvalida e sem sentido nenhum. Acreditem, há quem critique Allan Kardec por ter termos como homens selvagens aqui na sua literatura. Eu peço encarecidamente, amadureçamos. Bom, então, gente, com relação à origem do corpo humano, Kardec só se detém nesses dois itens, tá? Do capítulo 11, que são os itens 15 e 16. Na verdade, na época não se tinha realmente muitos dados, muitas informações precisas a esse respeito, não. Vamos conversar sobre isso nessa aula extra aí sobre a origem da espécie humana. Tá legal? Bom, continuando então, agora um novo item, né? Um novo temário. Kardec fala agora da encarnação dos espíritos. Encarnação dos espíritos. No item 17, Kardec já inicia da seguinte forma: o Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, isso é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda a matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível,
conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade, e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Servem-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo, ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Olha só, muito interessante, tem muita informação aqui. Kardec traça os primeiros lampejos sobre a encarnação do espírito, dizendo que o espiritismo ensina, ele já escreve isso no começo, o espiritismo ensina de que maneira se opera a união espírito com o corpo na encarnação. Bom, é muito fácil raciocinar que de que maneira o espírito ele encarna na Terra. Isso se chama gestação. Todos nós estamos aqui, sem exceção, graças a isso. Um dia, um homem e uma mulher são os nossos pais, ou foram nossos pais, mesmo que você, por acaso, possa não tê-los conhecido, mas um dia, um homem e uma mulher, seus genitores, acasalaram, e nesse acasalamento, cada qual, o homem e a mulher, forneceram uma célula. Essa célula foi unida, transformando-se numa célula zigótica, e aí, em média, 9 meses depois, nós nascemos. Quer seja de parto normal, quer seja através de uma cirurgia cesariana, nós aparecemos. Então, esse período, desde a fecundação até o nosso nascimento, é onde se dá a encarnação. Claro que, dependendo da literatura que você tiver acesso, como os escritos do Emmanuel ou do André Luiz, tem muitas teorias aí dizendo que a encarnação só se completa depois dos 14 anos, depois da pessoa nascida, ou é depois dos 7 anos, tem até a teoria da moleira, lembra? Eu não vou discutir isso aqui não. O fato é que, para mim, a encarnação se dá quando a pessoa nasce. De fato, quando o bebê aparece, ali já está um corpo. Claro que não um corpo amadurecido, mas um corpinho formado com tudo ou quase tudo que um corpo adulto tem. Lá você tem ossos, tem nervos, tem músculos, tem gordura, tem pele, tem coração, tem pulmão, tem fígado, tem todos os órgãos estão lá. Claro que ainda precisa passar por um grande processo de amadurecimento até esse corpo do nenenzinho recém-nascido chegar até o corpo de um adulto. Claro, tem um processo de amadurecimento enorme, mas a encarnação já está efetivada, já há uma pessoa ali no momento do nascimento. Tanto é que dias depois já temos a nossa certidão de nascimento, já fazemos parte, inclusive, de uma comunidade, de uma sociedade, já somos alguém. Então, Kardec lembra que a doutrina espírita já nos ensina sobre como se dá essa encarnação. Depois Kardec fala aqui de duas coisas, fatos. Ou digamos assim, duas realidades que são factuais. Uma delas, incontestável, é a realidade do corpo físico. Esse corpo, que cada um tem o seu braços, mãos, pernas, cabelo, nariz, orelha, olhos, ouvido, boca, língua, dentes. Essa realidade física é incontestável. Cada um tem o seu corpo, cada um tem o corpo que tem. Essa é a realidade física. Porém, há uma realidade que, para nós espíritas, é muito clara. Para os espiritualistas também, eu acredito que isso seja muito claro. Ambos, espiritualistas e espíritas, temos muitas dúvidas a respeito, é claro. Pelo menos se você raciocina bem, se você pensa muito, se você estuda bastante, é muito óbvio que você vai contrair muitas dúvidas a respeito disso, que é a existência do espírito.
Eu digo dúvida, não é duvidar da existência dele, não, tá? O espírito existe, mas como o próprio Allan Kardec fala aqui, ó, escreve, ó, já no segundo parágrafo, ó, pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato. E realmente o é, porque pelo menos até os dias de hoje, pouco, quase nada, muito pouco se sabe sobre o espírito. Ninguém nunca viu um espírito, ninguém sabe quanto ele pesa, ninguém sabe quais as medidas dele, qual a densidade, nós não sabemos do que ele é feito. O espírito, muito embora existe, para a nossa realidade atual, ele ainda é um conceito, ainda é algo intangível. Eu posso pegar na minha cabeça, aqui, ó, pegando na minha cabeça, eu posso pegar no meu braço, pegando no meu braço, mas eu posso pegar no espírito que eu sou. Eu digo assim, não, pegue, toque-se espiritualmente. Como é que você faria isso? Né? É meio complexo, né? Então, realmente, o espírito, ele é algo ainda muito enigmático, não no tocante à sua existência. O espírito existe, tá? Fique bem claro isso. Inclusive, é um dos axiomas da doutrina espírita, lembra? Deus, depois, com seus atributos, depois a existência e imortalidade da alma ou do espírito. Então, a existência do espírito não pode haver dúvida quanto a isso, tá? Nós estamos na escola espírita, nós somos espíritas, então a existência do espírito não pode mais ser dúvida para nenhum de nós. O que pode ter, e eu mesmo tenho muitas dúvidas, é a respeito da sua natureza. Aliás, a respeito da natureza do espírito, eu só tenho dúvida, porque nem ninguém sabe qual é a natureza dos espíritos. Curioso, né? Nenhum espírito até hoje veio dizer, não, eu sou constituído disso. Sabe, assim como um ser humano pode dizer, olha, o meu corpo é constituído de ossos, de músculos, de sangue, de nervos, de órgãos, de pele, de pelos, de cabelo, e está definido o corpo físico. Mas nenhum espírito até hoje definiu do que ele mesmo é feito, né? Tem muitas especulações, claro, principalmente quando você vai ler Emmanuel ou André Luiz, quando você vai ler a literatura coadjuvante espírita, tem muitas afirmações, muitas inteligentes, muitas afirmações que vale a pena pesquisar, mas também tem muito romantismo, tem muita ficção científica, tem muito um quê de, me permitam dizer a palavra, tem muito um quê de fantasia, sabe? Mas faz parte da cultura humana, isso não é de todo mal, não. O fato é que não temos a percepção do espírito propriamente dito, porque tudo que parte dele é abstrato. Porque o que é que parte do corpo? Ah, do corpo parte o movimento, parte a ação, parte os estados físicos. Nós sabemos quando estamos dormindo, quando estamos acordados, nós sabemos se estamos andando ou parado, deitado, sentado, de pé. Nós sabemos quando estamos nos alimentando, quando estamos lendo, quando estamos tomando banho, quando estamos tomando água, quando estamos assistindo a um filme ou a uma palestra. Mas e do espírito? O que sabemos dele? Né? Admite-se com muita propriedade que são as coisas não materiais, né? Os nossos pensamentos, emoções, sensações, sentimentos, raciocínio, inteligência, tudo isso é atributo do espírito. Mas é preciso entender que nem todo ser humano acredita nisso. Os cientistas mais tolhidos ao materialismo vão achar que todos esses atributos, né, pensamento, raciocínio, inteligências, emoções e sentimentos, partem do complexo funcionamento da rede neural dos nossos cérebros. E eles têm estudos sérios com relação a isso. Não podemos negá-los. Os estudos deles são sérios e são, assim, como são estudos científicos, são embasados em fatos. Mas isso não tira a veracidade da existência do espírito, não. É mais uma questão de visão, de como você quer compreender as coisas. Mas o espírito é isso. E Kardec, de maneira genial, ele resolve essa questão com um elo de ligação. Essa que é a verdade. Se não, vejamos, ó, de um lado temos a nossa dimensão material, representada pelo nosso corpo. Do outro lado temos a nossa dimensão espiritual,
representada pelo espírito, mesmo sem sabermos direito o que seja esse espírito. Mas Kardec cria um termo, ele cria um termo porque o conceito não foi Kardec que criou. O conceito já existe em muitas outras culturas, desde os gregos antigos, os maias, o próprio Paulo de Tarso, quando falava em psicossoma, em corpo astral, aliás, Paulo de Tarso falava em corpo espiritual, se referindo ao perispírito. Então Kardec, ele anuncia um conceito que já conhecido pelos chineses, pelos orientais, enfim, pelos gregos, inclusive, pelos egípcios antigos, que é o conceito de perispírito. Kardec apenas criou o vocábulo, tá? Perispírito. Em face da nova doutrina recém-criada, né? Recém-presenteada ao mundo, a doutrina espírita, o espiritismo, e aí Kardec criou um termo novo para essa doutrina. E os espíritos gostaram tanto desse termo que os próprios espíritos da codificação passaram a utilizar o termo perispírito. Perispírito é algo que vamos estudar bastante aqui ao longo desse livro, e tem coisas muito interessantíssimas a falarmos sobre perispírito. Mas devagarzinho, tá? Bem devagarzinho. Pequenos passos, pequenos passos. Então, Kardec, lançando mão do conceito de perispírito, ele mostra um agente, então, intermediário, ou aquele princípio que seria o meio entre as duas realidades. Ou seja, vivemos a realidade material através do corpo, somos espíritos, portanto, estamos também na realidade espiritual, mas o espírito que precisa utilizar o corpo para interagir na matéria e vivenciar, experienciar, enfim, estarmos aqui no mundo, vivenciando as coisas do mundo, trabalhando, alimentando-se, interagindo, contribuindo, enfim. Esse espírito precisa tomar conta desse corpo. E o elo que permite isso, segundo Allan Kardec, segundo a doutrina espírita, é o perispírito. O perispírito é esse elo, é essa entidade. Kardec definia como algo semimaterial. Mas isso é muito controverso, nós vamos falar muito sobre isso ainda, porque quando você lê bastante as insinuações de Allan Kardec, quando ele dizia que o perispírito era semimaterial, ele não estava se referindo, pelo menos nem sempre, à estrutura física. Em alguns momentos, sim, ele se referia à estrutura física, quando, por exemplo, ele afirmava que esse envoltório fluídico, que ele chamou de perispírito, a matéria que compõe esse envoltório, que ele afirmava que era diferente da matéria do próprio espírito, essa matéria, como aliás eu li mesmo aqui no item 17, essa matéria, segundo Kardec, essa matéria etérea, e aí o porquê do semimaterial, era adquirida ou retirada do próprio fluido cósmico universal. Mas também ele se referia, em muitas vezes, ao termo semimaterial como elo, como esse agente medeeiro, digamos assim, entre espírito e matéria, fazendo parte, então, ao mesmo tempo, diferente do espírito, que só faz parte do mundo espiritual, diferente da matéria, que só faz parte do mundo material, o perispírito sendo semimaterial, ou ele poderia até dizer semi-espiritual também, ele faria parte dos dois mundos ao mesmo tempo, uma vez que ele é gerente, elo, diretor, organizador. Aliás, o Hernani Guimarães, se referindo a perispírito, ele fala de modelador biológico, orgânico, modelador orgânico biológico. Hernani Guimarães se referia assim ao perispírito, e teremos a oportunidade de falar muito sobre isso também. Então, nesse aspecto, Kardec também se referia ao perispírito como esse meio termo entre matéria e
espírito. Vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Mas um detalhe muito importante também é que esse perispírito, essa entidade que Kardec reconheceu e criou o nome, ela é responsável entre a interação entre dois mundos, o mundo espiritual e o material. Tudo que vem do mundo espiritual que chega ao material é o perispírito que transfere. E tudo que do mundo material chega ao espírito que somos é o perispírito que também trafega essas informações. Quem é atido à tecnologia de redes, por exemplo, nós podemos dizer, grosso modo, e unicamente em termos comparativos, que o perispírito pode ser tido como um roteador, sabe? Não como esse roteador de Wi-Fi que você tem em casa propriamente dito, mas o roteador de dados de rede, onde trafega informações de todos os lados da rede para algum lugar. Essa comparação é sobremaneira muito interessante também. Então, mas tenhamos calma, vamos falar muito ainda sobre perispírito. Continuando então no item 18, Kardec assim se expressa, no item 18 do capítulo 11. Quando o espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do perispírito o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germen se desenvolve, o laço se encurta, sob a influência do princípio vito-material do germen. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa forma, de certa maneira, nesse germen, como uma planta na terra. Quando o germen chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germen, cessa desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. Dado que, um instante após a morte, completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo, provado evidentemente fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Muita informação interessante aqui também. Na primeira parte do que nós lemos, né, deixou claro o que eu já falei anteriormente, que a encarnação começa no momento da concepção, tá? Tá aqui, ó. No momento da conexão, da concepção, ou seja, assim que o espermatozoide consegue penetrar o óvulo, começa-se o processo da encarnação, ou seja, no ato da concepção. E aqui, como eu havia dito anterior, deixa bem claro aqui que Kardec era também partidário de que a encarnação se completa com o nascimento, quando ele diz aqui, ó, quando o germen é a célula zigótica nesse caso aqui, tá? Quando o germen chega ao seu pleno desenvolvimento,
Completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. O momento do nascimento, como eu já falei, ali já temos um ser humano encarnado. Muitas pessoas dizem que não, que a encarnação só se completa depois dos 7 anos. Não, eu não sou partidário dessa teoria, não. Mas respeito quem pensa dessa forma. Apenas acho que a encarnação é óbvio, se já há um corpo ali, já há um espírito habitando aquele corpo, o corpo está encarnado. Pronto. Claro que esse corpo vai passar por amadurecimento, é óbvio isso, mas isso não tira o fato, não retira, não desabona o fato principal de o espírito já fazer parte daquela matéria. O espírito já está ligado àquela matéria, tá? E aqui, então, coisas que eu já falei, né? Aqui, aí depois, no segundo parágrafo, Kardec fala do outro lado. Antes de falar do segundo parágrafo, eu já ia me esquecendo, um dado muito interessante aqui, um dado muito interessante que Kardec nos atesta, é que o espírito é ligado à matéria molécula a molécula. Sabe? Então tem aqueles gráficos que tem o espírito, né? Aí, cobrindo o espírito tem o perispírito, e cobrindo o perispírito tem o corpo físico, como se o perispírito fosse o saquinho do espírito e o corpo físico o saquinho do perispírito. Esses gráficos são só didáticos. Esses gráficos são unicamente pedagógicos, para nós procurarmos entender materialmente coisas que não são materiais. E aqui Kardec deixa bem claro, quando ele afirma, quando ele assevera, que a ligação do espírito à matéria se dá molécula a molécula. Portanto, vamos refazer aquela pergunta. Lembra quando eu perguntei há uns minutos atrás? Toque no seu corpo. Se eu tocar aqui, estou tocando no meu corpo. Se eu disser assim agora, toque no seu espírito, no espírito que você é. Aqui também, estou tocando no espírito que eu sou, porque uma vez que o espírito que eu sou, e como você é também, uma vez que o espírito que nós somos está ligado molécula a molécula do nosso corpo, então eu estou tocando em tecidos celulares, em moléculas, portanto eu estou tocando espiritualmente também. Isso é extraordinário, não é verdade? Reflitam sobre isso, reflitam sobre isso. Depois Kardec fala sobre o processo de desencarne, né, que é o processo contrário. Sabemos que o espírito está no momento agora, né, para todos nós que estamos encarnados, o espírito está gerenciando através do perispírito um corpo físico. Temos então aí a ação de 2 agentes fundamentais. O princípio orgânico, que nos dá a vida do corpo, metabolismo, processo homeostático, né? Homeostase, né? Que provoca o equilíbrio de todo o corpo, princípio orgânico, vital. E temos o princípio espiritual. Quando o princípio vital deixa de existir no nosso corpo, por diversas razões, pelo envelhecimento normal, natural, que aí a matéria vai se degenerando, o princípio vital vai ficando mais minguado e um dia cessa, e aí o corpo ganha liberdade. Ou através de um acidente, provocado ou não, através de um ato de violência, provocada ou não, os órgãos podem, para alguns órgãos, se um órgão vital for suficientemente comprometido, a intrincada e complexíssima teia de fluxo de energia provocada pelo princípio vital fica interrompida e aí o fluido vital não pode mais agir. O fluido vital não mais agindo, esse corpo material deixa de funcionar. Esse corpo material, como qualquer um de vocês também, deixando de existir, o perispírito ganha liberdade, no sentido de deixar de estar preso a esse corpo. É o que afirma aqui Allan Kardec. Queria frisar só no último parágrafo do item 18, quando Kardec escreve o seguinte: dado que, um instante após a morte, completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração,
Ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo, provado, evidentemente, fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. E Kardec chega a essa conclusão através de muito estudo, através de muito raciocínio. Quando espíritos desencarnados apresentam, em alguns casos, até uma lucidez maior. Sabe, espíritos de moribundo que, quando vivo, estavam entrevados numa cama, não dizendo coisa com coisa. E depois de desencarnado, a luz imperecível que o forma, fê-lo ditar coisas maravilhosas. O espírito vívido, puro, espiritualmente falando, por ser agora um espírito desencarnado, e aí ele fala, ele escreve, ele se manifesta através de um médium, claro, mas demonstrando as suas faculdades, em alguns casos, como Kardec asseverou aqui, de maneira muito mais vivaz, de maneira muito mais poderosa de quando o espírito ainda estava habitando um corpo moribundo, deixando assim, como Kardec afirmara, incontestavelmente a veracidade da independência e da, como ele mesmo diz, provado evidentemente fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Um não depende do outro. O espírito vital dá vida ao corpo, não dá vida ao espírito. O espírito vive sem a matéria. O espírito não precisa da matéria para viver. O espírito precisa da matéria para amadurecer, para evoluir, não para viver. E isso fica muito claro, é inclusive um dos resultados maravilhosos da doutrina espírita. Tá? Bom, no item 19, que é um item curtinho, Kardec assim se refere. O espiritismo, pelos fatos cuja observação ele faculta, dá a conhecer os fenômenos que acompanham essa separação, que às vezes é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que doutras é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Temos que estudar, né, gente? Temos que estudar. Esse item 19 do capítulo 11, sublinhem aí, leiam em casa e estuda, porque é a resposta à pergunta: desencarnar dói? Desencarnar é penoso? Desencarnar traz alguma dor? Morrer é algo bom ou ruim? Morrer traz sofrimento? Ou é algo tranquilo? Ou é algo doce até? Ou é amargo? Olha o que Kardec escreve. Eu vou ler mais uma vez. O espiritismo, pelos fatos cuja observação ele faculta, ou seja, isso vem da observação, não é teoria, é observação, dá a conhecer os fenômenos que acompanham essa separação, a separação do perispírito e espírito da matéria, ou seja, da morte, do desencarne, que às vezes é rápida, fácil, suave e insensível. Boa, nenhuma dor, nenhum sofrimento. Ao passo que, doutras vezes, é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Ou seja, a desencarnação pode ser horrivelmente penosa e durar meses inteiros. Na verdade, pode durar anos. Eu sugiro, quem quiser ler ou reler, Memórias de um Suicida, da dona Ivone do Amaral Pereira. Ela descreve muito bem esse processo. Só que aí está em nossas mãos, porque do que vai depender o fato de ser doce, rápido, insensível, ou horrivelmente penoso e que pode durar meses? O que vai causar essa diferença? E Kardec fala, ou melhor dizendo, ele diz que a doutrina espírita nos ensina. É a nossa condição moral. Pronto. É a nossa condição moral.
E no estágio em que nós estamos hoje, a nossa condição moral, nesse aspecto, nesse contexto, ele é muito ligado ao nosso grau de apego à matéria. O que eu posso concluir essa fala e esse texto e essa aula com a seguinte frase: a nossa condição moral, portanto, a facilidade ou horrível penosidade no nosso desencarne vai depender do nosso desapego ou apego à matéria. Pensem nisso com muito carinho. Até a nossa próxima videoaula. Deixe aí o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Marque aí, gostei ou não gostei, mas usem a aba de comentário. O que vocês acharam dessa aula? O que estão achando desse trabalho? Beijo no coração, até a próxima. Tem uma pandemia lá fora, se cuidem, evitem sair de casa sem necessidade. Se precisar sair, usem máscara, lave bem as mãos, evitem contato, evitem aglomerar-se, tá bom? Tomem a vacina, seja ela qual for. Obrigado, SUS, obrigado, profissionais de saúde, obrigado pela ciência, obrigado, Deus, por todas as coisas. Tchau, até a próxima.